Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E recentemente vocês devem ter escutado sobre o Tesouro Renda Mais, tá? E se você quer entender como que ele funciona, qual vai ser a rentabilidade, se ele tem taxa, se não tem, fica até o final que a gente vai te explicar tudo nesse vídeo. Bom pessoal, nos últimos dias de dezembro de 2022, o Tesouro Nacional incluiu em um decreto, o decreto 11.301, o Tesouro Renda Mais, que é chamado pelo nome oficial de NTNB1, que significa Nota do Tesouro Nacional, Série B, Subsérie 1. Tá? A gente já conhece as notas do Tesouro Nacional Série B, as NTNBs, e agora a gente tem também a NTNB1, que vai ser o Tesouro Renda Mais, para ter um nome mais simplificado, que é o objetivo do Tesouro. O objetivo desse título, segundo o Tesouro Nacional, é simplificar o planejamento de aposentadoria dos investidores. Então ele vai ter uma estrutura que vai simplificar esse processo, tá? E ele tende a ser uma boa opção, já que ele vai ser atrelado também ao IPCA. Assim como a gente tem o Tesouro IPCA+, que são as NTNBs, a gente vai ter também o Tesouro Renda Mais, atrelado ao IPCA, e que vai garantir, por ele ser atrelado ao IPCA, se você mantém o título até o vencimento, uma taxa de juro real. Você vai comprar ele por IPCA mais 5,5%, 6,5%, a gente não sabe ainda qual vai ser a taxa, ele vai começar a ser negociado no dia 30 de janeiro de 2023, e assim que você consegue saber essa taxa, a partir do momento que você compra aquele título com a taxa combinada, se você levar ele até o vencimento, você garante aquele rendimento real, acima da inflação, até o vencimento anualmente. Tá? Qual que é a principal diferença do Renda Mais e do Tesouro IPCA+? Tá? É principalmente a introdução do conceito de data de conversão. Então, no Tesouro IPCA+, a gente não tem o pagamento de amortizações intermediárias. O pagamento de amortização vai ser somente no vencimento, o principal vai ser devolvido lá na data de vencimento do título. No caso do Renda Mais, a gente tem as datas de conversão, que nada mais são do que uma referência para o pagamento de amortizações. Então, a amortização desse título, por ele ter um foco lá em aposentadoria, a amortização dele vai ser mensal a partir de uma data específica, que é a chamada data de conversão, até o vencimento. Esse período de conversão entre a data e a data de vencimento vai ser de 20 anos obrigatoriamente, e o Tesouro vai lançar 8 opções de datas para você comprar. Então, a partir da data de conversão em 2030 até 2065, avançando de 5 em 5 anos, você tem 8 opções. Você vai poder comprar eles lá na plataforma do Tesouro Direto a partir do dia 30 de janeiro. Tá? E aí, a referência desses anos é sobre a data de conversão e não sobre a data de vencimento. Então, se você compra o Tesouro Renda Mais 2030, a data de vencimento dele vai ser só em 2050. Então você vai ter o pagamento de amortizações iniciando em 2030 e mensalmente até 2050 você vai receber o principal de forma mensal. Se a gente entrar no site do Tesouro, a gente consegue ver que esse título foi inspirado com base num estudo de 2 professores de economia, um inclusive já ganhou até o prêmio Nobel lá em 1997, e esses professores introduziram o princípio SUPER, uma sigla que significa simples, universal, portável, eficiente e regulado. Cada sigla dessas tem uma característica específica atrelada e por isso foi criado o Tesouro Renda Mais para facilitar esse processo, simplificar a estrutura de aposentadoria dos investidores. Em relação a custos, a gente tem algumas diferenças. Tá? Primeiro, na tributação nada muda, então a tabela regressiva de renda fixa, o imposto de renda é a mesma, então a partir de 2 anos de aplicação, você paga 15% de alíquota de imposto de renda. Isso nada muda em relação aos outros títulos do Tesouro Direto, só que a taxa de custódia da B3 ela é regressiva. Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado no Renda Mais, menos você vai pagar de taxa de custódia. Inclusive, essa taxa pode chegar a 0 se você manter o título até o vencimento, desde que você receba um fluxo de dinheiro menor do que 6 salários mínimos vigentes ali na época. Então, se esse valor ultrapassar mensalmente o valor de 6 salários mínimos, vai ter uma cobrança de taxa de custódia de 0,10% ao ano sobre o que exceder a esses 6 salários mínimos, só que se o seu valor não chegar a esse montante, a taxa de custódia vira 0, caso seja mantida até o vencimento. Então aqui tem a tabela com todos os prazos e as respectivas taxas de custódia, dá para ver pelo gráfico que ela vai caindo conforme o tempo passa, então
é interessante que nesse título, né, caso você compre ele, você tenha o foco no longo prazo, porque aí você diminui também os seus custos, né, as taxas de custódia. No caso do imposto de renda, nada vai mudar se você comprar um Tesouro IPCA+, ou o Tesouro Renda+. E aí que entra a pergunta, né? O Tesouro Renda+, ele pode ser interessante para a aposentadoria? Ele realmente é bom? Tem alguns pontos. Acho que se a gente comparar com previdência privada, que é um dos principais produtos que a gente tem hoje para a aposentadoria, a gente tem algumas desvantagens, tá? Então, primeiro no âmbito fiscal, né, uma previdência privada você vai pagar menos imposto de renda, porque a alíquota de um plano VGBL, por exemplo, ela pode chegar até 10% sobre o rendimento, enquanto que no Tesouro Renda Mais ela é de 15%. Então, aqui começa a primeira desvantagem. A segunda é em termos de planejamento sucessório, né? Porque os planos de previdência privada, eles não entram em inventário. Então, na hora também de você fazer o planejamento, isso diminui custos por não entrar em inventário diferente, né, dos outros ativos financeiros, como outros títulos públicos. E por fim, na previdência privada você também tem outras possibilidades, né? Te abre mais opções para receber o montante acumulado. Então você pode receber via renda ou você pode receber também, né, em um pagamento só parcial ou total. Tá? Então, no Tesouro Renda Mais, você é obrigatório a cumprir aquele fluxo e no caso da Previdência, ela te dá outras opções. Só que em contrapartida, né, quando você compra um plano de previdência, você está investindo em um fundo de investimento. Ele pode ser um fundo mais arriscado ou menos arriscado, né? Ele pode ser de ações, pode ser multimercado, pode ser só de renda fixa. Dentro de renda fixa também, ele pode ser só de renda fixa pública ou só renda fixa privada. E isso vai variar muito de plano a plano. Então, isso acaba sendo um ponto a favor do Tesouro Renda Mais, porque esse título ele é emitido pelo governo, que é considerado o melhor pagador da nossa economia, né, aqui dentro do nosso país. Então, muito provavelmente, o Tesouro Renda Mais vai ser mais seguro em termos de risco de crédito se você comparar com um plano de previdência privada. Tá? Então, apesar desses benefícios, principalmente fiscais, que a gente tem na previdência privada, o Tesouro Renda Mais tende a ser mais seguro se você comparar com essa modalidade. E um outro ponto também é que os planos de previdência privada, pelo mesmo motivo que eu falei, por serem bastante variados, você pode ter também algumas taxas administrativas maiores do que a taxa de custódia do Renda Mais. Então isso também é importante de se atentar na hora de fazer um investimento em algum plano de previdência privada, seja ele PGBL ou VGBL. Bom, pessoal, então o que eu entendo do Tesouro Renda Mais é que ele pode sim ser uma boa opção de investimento para a aposentadoria, desde que o investidor, né, ele não conheça tanto outras opções de investimento. Então, se o investidor ele às vezes não é tão disciplinado ali na hora dos aportes, o Tesouro Renda Mais pode ser uma ótima opção, porque aquele fluxo vai proporcionar uma renda obrigatória para ele durante aqueles 20 anos entre a data de conversão e a data de vencimento. Além do Tesouro Renda Mais, tem uma dinâmica simples também de negociação, né? Você entra lá na plataforma do Tesouro Direto, aporta, né, sendo o valor mínimo também abaixo de R$100, e aí vai gerenciando ali o prazo do seu título até você começar a receber aquele fluxo de renda. Então, como a gente sabe já que não dá para depender só da Previdência Pública, né, do INSS, o Tesouro Renda Mais pode sim ser uma boa opção para um grupo específico de investidores. Tá? Se não, eu acho que uma previdência privada, alguns outros produtos focados por longo prazo podem fazer mais sentido também. Beleza, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o Renda Mais sugestões de tema aqui também para a gente abordar no canal. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.